Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito administrativo. As aulas abordam noções de licitações públicas, contratos administrativos, contratação direta, práticas anticorruptivas em licitações e contratos e muito mais. As aulas são com o professor Felipe Dalenogari. Olá, você que acompanha o programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou o professor Felipe Dalenogari, mestre e doutor em Direito, e nesta semana nós estamos trabalhando a disciplina de Direito Administrativo, estudando práticas de compliance em licitações e contratos. Ao longo das 3 primeiras aulas, nós trabalhamos o conteúdo referente a licitações, contratos e contratação direta. Nas nossas próximas 2 aulas, nós trabalharemos as práticas anticorruptivas e a responsabilização das empresas pela prática de atos de corrupção. Então, o conteúdo desta nossa 4ª aula, nós abordaremos aspectos referentes ao conceito e à legislação de regência sobre compliance no Brasil, as condutas reprovadas pela legislação e as fraudes no tocante às licitações e contratos, a implementação de práticas de compliance no setor público, a implementação de práticas de compliance no setor privado e as vantagens para quem possui um sistema de compliance implementado. Veja comigo, a preocupação pelas boas práticas no âmbito não só da administração, como do setor privado, tem ganhado destaque nos últimos tempos. É notório nos meios de comunicação, nas mídias, a preocupação da sociedade como um todo com o combate à malversação dos recursos públicos e à corrupção. Esta é uma preocupação que durante muito tempo foi constante no setor público e muito pouco se falava no setor privado. Com o avançar dos anos, nós tivemos uma preocupação cada vez maior em implementarmos essas práticas também no âmbito empresarial. Um grande avanço referente a isso veio com a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 1992. A Lei de Improbidade Administrativa, que objetivou justamente trabalhar com o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, veio de modo a punir não apenas os agentes públicos que ocasionassem condutas ímprobas, como também os particulares beneficiários do ato. Essa Lei de Improbidade Administrativa, ela ganhou também um acréscimo de peso com a aprovação da Lei de Combate às Práticas Anticoncorrenciais, ou a Lei de Repressão às Infrações à Ordem Econômica. A Lei de Repressão às Infrações à Ordem Econômica, a Lei número 12.529 de 2011, ela traz também punições àquelas empresas ou grupo empresarial que vier lesar a livre concorrência e ao consumidor. Dentre essas práticas, nós vamos ver no decorrer da nossa aula a presença, por exemplo, dos cartéis em licitações. Somadas à Lei de Infração à Ordem Econômica, nós tivemos o avanço da Lei Anticorrupção e do seu regulamento. No ano de 2013, a Lei número 12.846 veio estabelecer a responsabilidade civil e administrativa das empresas, das pessoas jurídicas que ocasionarem ato lesivo à administração pública e estrangeira. Regulamentando a Lei Anticorrupção, nós tivemos, no ano de 2015, a edição do Decreto número 8420, que traz o chamado Sistema de Integridade, apresentando algumas vantagens para as empresas que vierem a ser objeto de responsabilização por ato lesivo à administração pública estrangeira, que tenham implementado esse sistema. Então, fique conosco, acompanhe a evolução e o andar das práticas anticorruptivas.
Veja só, como eu disse, no ano de 1992 nós tivemos a edição da Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei de improbidade administrativa, ela objetivou punir os agentes públicos e os particulares beneficiários do ato de improbidade e trouxe algumas espécies de atos de improbidade. Dentre essas espécies, nós temos os atos de improbidade que ocasionam enriquecimento ilícito, os atos de improbidade que ocasionam dano ao erário, aos cofres públicos, atos de improbidade que envolvem destinação indevida de benefícios tributários e financeiros e atos de improbidade que ocasionam afronta aos princípios da administração pública. A Lei 8429 traz esses atos de improbidade tipificados no artigo 9, 10, 10A e 11, sendo este rol um rol exemplificativo. É muito importante que você memorize isso. Não se trata de um rol taxativo. Existe ali muitas condutas que poderão ser enquadradas no caput desses dispositivos. Veja só, algo importante é que este rol, diferentemente de outros, ele vai trazer a previsão, em sua grande maioria, de condutas dolosas. Nós temos que dizer que os atos de improbidade administrativa que ocasionam enriquecimento ilícito são puníveis apenas a título de dolo. Já os atos de improbidade que ocasionam dano ao erário são os únicos que poderão ser punidos tanto a título de dolo quanto de culpa. E os atos de improbidade que ocasionam destinação indevida de benefícios tributários e financeiros, punidos apenas a título de dolo, assim como os atos que causam afronta aos princípios da administração pública. É importante que nós venhamos a estudar quem são aqueles chamados sujeitos passivos do ato de improbidade, ou seja, quem pode sofrer ato de improbidade. O ato de improbidade, ele pode ser cometido contra pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, em que o Estado participe. Eu gosto muito de utilizar esse termo, em que o Estado participe. Por quê? Porque nós teremos a destinação de subvenções, nós teremos a destinação de benefícios para entidades da iniciativa privada sem fins lucrativos, como as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público, as organizações da sociedade civil que celebram algum instrumento de parceria com a administração pública. Elas também poderão ser vítimas de ato de improbidade. Assim como aquelas entidades do Sistema S, SESI, SENAI, SEBRAE, todos esses integrantes do Sistema S também poderão vir a sofrer ato de improbidade. Para você memorizar, você tem que lembrar o seguinte: toda entidade que seja responsável por guardar ou administrar um dinheiro de interesse público, veja por que um dinheiro de interesse público e não estritamente um dinheiro público. Porque há dinheiros, o tipo de recursos que, embora não venham diretamente dos cofres públicos, são recolhidos em nome dos entes públicos. Observem os conselhos de classe. Os conselhos de classe, grande parte constituídos sob forma de autarquia corporativista, eles fazem o recolhimento das anuidades de sua classe, conhecidas como anuidade. Na verdade, elas se tratam de taxas instituídas por determinação constitucional em virtude do exercício do poder de polícia do Estado. Esses dirigentes desses conselhos de classe, ao administrar esses valores, eles estarão sujeitos à lei de improbidade administrativa. Um ponto muito importante que nós temos que destacar também é que essas entidades, elas poderão receber valor acima de 50% de seu custeio anual ou de sua formação ou menos de 50%. Se o valor referente ao desvio
decorrente de ato de improbidade for menor que 50%, as sanções da Lei de Improbidade Administrativa, elas serão adstritas tão somente àquilo que saiu dos cofres públicos. Nós vimos, então, o sujeito passivo do ato de improbidade, aquele que pode sofrer o ato de improbidade. Nós temos que tratar do sujeito ativo do ato de improbidade, que é aquele que comete. Qualquer agente público pode cometer ato de improbidade, exceto uma figura. Logo eu falo para vocês. Olha só, a Lei 8429, em seu artigo 2º, trará o conceito mais amplo de agente público do direito brasileiro. Vocês verão que até o estagiário, você que está me assistindo, que realiza estágio em algum órgão público, verá que você estará sujeito à lei de improbidade administrativa. Olha só, reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Olha só, explicando para você, imagine você estagiário, você começa a olhar, reputa-se agente público todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração, um mesário, um exemplo, um jurado, por eleição. Aí o estagiário vai imaginar, bom, eu não fui eleito, estou fora. Nomeação, eu não fui nomeado para nada, então eu não estou sujeito à lei de improbidade. Designação, eu não fui designado a nada. Contratação, bom, eu tenho um contrato de estágio. Aí o colega diz, eu estou aqui só de boca, eu não tenho contrato nenhum. Aí cai no próximo. Ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, inclusive o vínculo verbal, conforme a jurisprudência do STJ. Observe que o estagiário não escapa de modo algum. Todo o agente público, exceto uma figura, estará sujeito à lei de improbidade. Juízes estarão sujeitos, membros do Ministério Público, membros de poder, senador da República, deputado federal, governador de estado, prefeito municipal, vereadores, todos, exceto presidente da República. Presidente da República ou quem estiver exercendo o cargo de presidente da República está imune à lei de improbidade administrativa. Por quê? Porque para ele esta prática é crime. Configura crime de improbidade, ou melhor, crime de responsabilidade, o ato de improbidade ocasionado pelo presidente da República ou quem estiver lhe substituindo na presidência. Isso está previsto na própria Constituição Federal, no artigo 85, inciso 5. Então, é crime de responsabilidade atentar contra a probidade na administração. Guarde isso. Isso é muito cobrado em concursos públicos de todos os níveis, nível médio até magistratura. É cobrado no exame de ordem também e você tem que levar para o resto da sua vida jurídica. Visto quem sofre ato de improbidade, visto quem comete ato de improbidade, outro ponto fundamental é nós vermos as sanções para quem comete ato de improbidade administrativa. Essas sanções, elas estão previstas na Lei 8429 e vocês irão me permitir que eu faça a leitura, porque ela demanda uma atenção um tanto necessária. Olha só, o artigo 12 da Lei de Improbidade vai dizer o seguinte: independentemente das sanções de natureza penal, civil e administrativa, então a conduta do agente, ela pode ocasionar a responsabilização na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa, também estará sujeito à punição pela lei de improbidade administrativa. E estas punições dependerão da espécie do ato de improbidade. Olha só,
Na hipótese do artigo 9º, que é o caso em que ocasionou enriquecimento ilícito, ou seja, o agente acrescentou ao patrimônio dele algo ilicitamente, ocasionará a perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, o ressarcimento do dano ao erário, se isso houver. Imagine por que, se isso houver. Observe, aquele agente que recebeu um carro de presente de um empresário não ocasionou um dano direto aos cofres públicos, porque ele recebeu de um terceiro, ocasionou enriquecimento ilícito. Agora imagine você, aquele estagiário, você que está me assistindo, que realiza o estágio, vai para a faculdade, chega durante a noite, liga o computador às 19 horas e esquece que ele está ali, porque a tela só vai aparecer na hora do intervalo, às 20h30, né? De tão lento que ele está. Aí você olha aquela carga de computadores que chegou lá na repartição onde você trabalha e diz, é agora que eu vou levar um computador desse para mim, não aguento mais o meu. Leva aquele computador. Observe, esta conduta configura ato de improbidade administrativa que ocasionou enriquecimento ilícito, porque acrescentou patrimônio ao agente, e dano ao erário, porque subtraiu o patrimônio dos cofres públicos. Lembrando que não se aplica princípio da bagatela ou da insignificância em matéria de improbidade administrativa. Então, na hipótese em que ao mesmo tempo causou dano ao erário, importa o ressarcimento do valor perdido pelo Estado. Perda da função pública. O indivíduo está sujeito a perder a sua função pública. Poderá ocasionar também a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 a 10 anos. Outra sanção aplicável é justamente o pagamento de uma multa civil, que neste caso será de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, 3 vezes o valor daquilo que foi acrescido ao patrimônio indevidamente. E também a proibição de contratar com o poder público ou receber, através dele, incentivos ou benefícios pelo prazo de 10 anos. Agora, se o ato de improbidade administrativa foi aquele previsto no artigo 10, que é o que causa dano ao erário, apenas dano ao erário, as sanções serão as seguintes: ressarcimento integral do dano. Lembrando sempre que a ação de ressarcimento ao erário por ato de improbidade decorrente de conduta dolosa é imprescritível. Então, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, se ao mesmo tempo ele retirou dos cofres públicos e acrescentou ao patrimônio dele, importará a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 a 8 anos, além do pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano, além também da proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos pelo prazo de 5 anos. Por fim, nas hipóteses do artigo 11, que são aqueles atos de improbidade que ocasionaram afronta dolosa aos princípios da administração pública, nós teremos, do mesmo modo, o ressarcimento integral do dano se tiver ocorrido ao mesmo tempo dano ao erário. Teremos aqui a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 a 5 anos, bem como um pagamento de uma multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração do agente na época do ato. Além, obviamente, da possibilidade de não poder contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos pelo prazo aqui de 3 anos. Como nós tivemos no ano de 2016 a inserção de uma nova espécie, que eu já falei para vocês, que é a destinação de benefícios tributários e financeiros, nós também tivemos a inserção de uma nova
possibilidade de sanção, que ela está prevista no inciso 4 deste artigo 11, que são as sanções nos casos dessa destinação indevida. E ela consistirá na perda da função pública, na suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Pessoal, essas sanções, elas podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, a depender da gravidade e da extensão do dano. E elas se estendem do mesmo modo ao particular beneficiário do ato. Significa dizer que a empresa, se vier a causar um conluio com um agente público para fraudar uma licitação, por exemplo, ela responderá no polo passivo da ação de improbidade junto com este agente. Não poderá responder sozinha, ou seja, não existe possibilidade da pessoa jurídica privada ou dos agentes, os administradores ou sócios com poder de decisão desta pessoa jurídica virem a figurar sozinho no polo passivo de uma ação de improbidade. Somente poderão figurar junto com um agente público. Não há ato de improbidade cometido apenas por particular. Ato de improbidade existirá se houver um agente público, mais de um agente público, ou um agente ou um grupo com particulares. Agora, nunca apenas por particulares. Indo para a parte final da nossa lei de improbidade administrativa, nós temos que abordar o prazo prescricional desses atos de improbidade. Eles estão previstos no artigo 23 da lei de improbidade administrativa. Como regra, eu digo a vocês que o prazo prescricional é de 5 anos. Eu vou frisar para vocês que o grande detalhe é a partir do momento em que este prazo será deflagrado. Vamos dar uma olhada no artigo 23 da Lei 8429. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público e nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, e até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8429, que são aquelas entidades que recebem incentivos e benefícios da administração pública. Então, veja, ocupante de cargo político como regra, 5 anos a partir do momento em que deixou o mandato. Se for mandato de reeleição, 5 anos contados a partir do final do 2º mandato. Já o agente público de carreira, aquele que aprovou em um concurso público para um cargo ou um emprego efetivo, o prazo será o previsto no respectivo estatuto. No âmbito federal, a Lei 8.112 prevê o prazo de 5 anos contados a partir do momento em que o ato tornou-se conhecido. E aquelas entidades da iniciativa privada, do chamado terceiro setor, que recebem benefícios do poder público, o prazo é 5 anos a partir do momento em que prestaram contas ou deveriam ser prestadas. Então vimos aí as hipóteses que trazem a previsão das condutas que são reprimidas pela Lei de Improbidade Administrativa. Um grande passo em complemento à Lei de Improbidade Administrativa, como eu disse para vocês, foi a edição da Lei número 12.529 de 2011. Essa lei, ela estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência e ela traz a vedação a determinadas práticas por pessoas jurídicas ou grupos de pessoas jurídicas, que são consideradas infrações à ordem econômica. Me permitam eu trazer algumas que envolvem licitações e contratos para você.
Observe que o artigo 36, parágrafo 3º da Lei do CAD, famosa Lei do CAD, porque é a lei que estrutura o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vai trazer em seu inciso 1, a linha D, a vedação à prática ao cartel. Veja comigo o seguinte, as seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese de infração à ordem econômica, caracterizam infração desta natureza. Inciso 1, acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente sob qualquer forma preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública. Ou seja, exatamente o cartel. Duas ou mais empresas combinam, ajustam preços, condições, vantagens ou a sua abstenção em uma licitação. Elas combinam o seguinte, olha, desta eu participo, você não participa. Desta nós duas participamos e você não participa. Isto configura infração à ordem econômica punível pela Lei 12.529. Avançando em relação às práticas puníveis pela lei em matéria de licitações e contratos, nós tivemos um grande avanço com a edição da Lei número 12.846 de 2013. A Lei número 12.846 de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, ela objetivou trazer sanções de natureza civil e administrativa para as pessoas jurídicas, como regra geral, para as pessoas jurídicas que venham a ocasionar atos lesivos à administração pública nacional e estrangeira. Dentre essas condutas, nós vamos ter as previstas no artigo 5º, que constitui um rol, a meu ver, taxativo. A doutrina ainda se encontra debatendo se o artigo 5º traz um rol taxativo ou um rol exemplificativo de condutas. Olhe comigo, constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, vírgula, assim definidos, 2 pontos. Para o professor Felipe, constitui um rol taxativo, ou seja, exatamente as condutas que aqui estão, não um rol exemplificativo. Tá? Veja comigo o seguinte, prometer, oferecer ou dar direta ou indiretamente vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos. No tocante às licitações e contratos, observem as condutas: frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Imagine, uma empresa procura outra oferecendo uma vantagem ou até cometendo uma fraude para que ela não participe de uma licitação. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. Criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Outra conduta: manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos. Isso referente apenas a licitações e contratos. Então, pessoal, observe que a lei, a legislação brasileira, ela objetiva trazer diversos instrumentos que evitem a prática de atos ou condutas que venham afrontar a integridade da administração. A partir disso, é necessária a implementação de práticas, objetivando que essa disseminação ela não venha a ocorrer tanto no setor público quanto no setor privado. No setor público, quais são as principais práticas que nós podemos desenvolver de modo a coibir esta atuação fraudulenta de eventuais agentes públicos? Primeiro, a própria lei prevê a circulação, a transição de agentes públicos. É necessário que venha a ocorrer a transição de agentes públicos. A Lei 8666 prevê que a comissão de licitação será alterada anualmente. Segundo ponto, é muito importante o chamado controle social da administração pública. Ele está previsto no próprio artigo 113 da Lei de Licitações e Contratos, ou seja, os contratos administrativos e os processos licitatórios originários devem estar permanentemente franqueados a toda a sociedade que deles queiram tomar conhecimento ou adquirir cópias. Também é importante que nós venhamos a qualificar esses agentes públicos, conhecendo e sabendo a repercussão de seus atos, que eles poderão repercutir na esfera penal, na esfera administrativo-disciplinar, na esfera civil, na esfera da improbidade administrativa e ainda em uma quinta esfera, que é no âmbito dos tribunais de contas. Tudo isso é possível. É necessário que nós venhamos a estruturar e implementar no âmbito da administração pública, como determina a própria lei anticorrupção e o seu regulamento, práticas e departamentos especializados de combate à corrupção. Departamentos principalmente no âmbito do controle interno destes órgãos. O controle interno, ele não pode ser um mero figurante. O controle interno é responsável pela legalidade e legitimidade dos atos da administração. Ele deve ser sempre um fiel guardião da aplicação da lei, sob pena, inclusive, de seus membros responderem solidariamente com quem causar eventual dano ao erário, se não levarem a conhecimento do controle externo do Tribunal de Contas respectivo, seja o da União, seja dos Estados. Dentre as práticas de compliance, as práticas anticorruptivas, também é necessário que se instale ouvidorias no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública, ouvidorias abertas a receber denúncias, com a proibição ou com a garantia, melhor dizendo, de guarda de sigilo daquele que vier trazer a informação. Todas essas informações, através da ouvidoria, devem ser repassadas aos órgãos de controle interno e às corregedorias, justamente para que haja apuração formal do poder público. Por quê? Porque se o poder público se omitir em apurar determinado ato que venha configurar ato corruptivo, estarão os agentes sujeitos às penas não apenas da lei penal, como também da própria lei de improbidade administrativa. No âmbito do setor privado, o assim chamado programa de integridade é muito importante e hoje tem sido um setor muito bom para atuação.
A iniciativa privada cada vez mais tem buscado a implementação deste programa de integridade, um programa que venha a trazer práticas anticorruptivas para os seus empregados no âmbito doméstico, ou seja, os seus empregados no âmbito interno das corporações. Esta prática tem sido incentivada principalmente com a criação dos chamados códigos de éticas ou normas de condutas corporativas. Essas práticas objetivam incentivar o combate à corrupção e punir severamente aqueles agentes privados que venham a praticar atos corruptivos. Como forma de incentivo a estas empresas que eventualmente tenham cometido ato de corrupção, o próprio regulamento da Lei Anticorrupção trouxe o chamado Programa de Integridade, que eu quero passar para vocês, porque vale a pena a gente dar uma olhadinha nas vantagens que serão advindas da implementação deste programa de integridade. Olha só, o artigo 41 do Decreto 8420 de 2015 traz o conceito do programa de integridade. Olha só, o programa de integridade, conforme o conceito do artigo 41, consiste no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, seja ela nacional ou estrangeira. Este programa de integridade deve, nos termos do parágrafo único do artigo 41, ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento dessas práticas anticorruptivas. Este programa de integridade, ele será avaliado pela administração pública para efeitos de diminuição das sanções de natureza administrativa. Olha só, para os efeitos desta atenuação das sanções administrativas, o programa de integridade será avaliado quanto à sua existência e aplicação de acordo com os seguintes parâmetros: comprometimento de alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa. Não adianta apenas, na linguagem popular, o baixo clero estar comprometido se o alto clero da empresa não está comprometido em cessar, coibir ou evitar as práticas anticorruptivas. Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores, padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidos a terceiros, tais como os fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados, e isso tudo no âmbito do setor privado, gente. Imagine você o seguinte, aquela empresa aquele produtor rural que está fornecendo alimentos para um determinado mercado. Ele chega lá para oferecer a alface que ele planta e o gerente do mercado diz o seguinte: eu comprarei a tua alface mediante uma comissão individual para mim de 10%. Isso configura em tese ato de corrupção? Não, porque isso está ocorrendo no setor privado. Veja, é um agricultor vendendo para um mercado e seu gerente está corrompendo, entre aspas, aquele agricultor. Essas práticas também devem ser evitadas, porque isso encarece o custo e, consequentemente, vai trazer prejuízo aos cofres públicos e, por essa razão, a grande preocupação do Estado brasileiro. Veja também, treinamentos periódicos sobre o programa de integridade,
análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade, registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as informações da empresa. Também há necessidade de que este programa seja avaliado quanto aos controles internos que assegurem a pronta elaboração e a confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros dessa pessoa jurídica, procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões. Então, um rol grande do que deve ser avaliado neste programa de integridade, o programa de práticas de compliance. Deixa eu trazer para vocês aqui as vantagens, então. Veja comigo que, dentre as vantagens oferecidas para essas empresas, está a celebração do chamado acordo de leniência. E o regulamento da lei anticorrupção traz, dentre as condições para a atenuação da multa aplicada em decorrência do acordo de leniência, a existência do programa de integridade. Olha só, o acordo de leniência conterá, entre outras disposições, cláusulas que versem sobre o compromisso de cumprimento dos requisitos previstos no inciso 2 a 5 do caput do artigo 30, a perda dos benefícios pactuados em caso de descumprimento do acordo, a natureza de título executivo extrajudicial do instrumento do acordo e a adoção ou aperfeiçoamento de programa de integridade. Então, para que haja a redução desta multa ou até a isenção da aplicação da sanção de publicação extraordinária da sentença, há a necessidade da instalação ou do aprimoramento deste programa de integridade. Outro exemplo de vantagem que a empresa poderá obter em virtude de ter um programa de integridade está previsto no artigo 18 do regulamento da Lei Anticorrupção. Veja comigo, do resultado das somas de fatores que levarão à aplicação da multa administrativa, serão subtraídos os valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo de responsabilidade, excluídos os tributos. O inciso 5 vai trazer 1% a 4% para comprovação de que a pessoa jurídica possui e aplica um programa de integridade. Então, veja que, com a redução da multa administrativa, apresentando um programa de integridade, este percentual poderá chegar de 1 a 4%. Parece que não é tão significativo assim. Agora, se você analisar o conjunto de fatores que eu vou trazer agora, você verá que 1 a 4% é muito significativo na prática. Olha só, 1% no caso de não consumação da infração. Digamos que a empresa, ela praticou uma conduta corruptiva, mas não chegou a consumar. Como assim, professor? Imagine aquela situação em que um empresário e um agente público combinam a fraude de uma licitação. No dia seguinte, esta fraude é denunciada nos meios de comunicação. Todavia, já existia a investigação criminal, administrativa, com gravações de escutas telefônicas, com quebra de sigilo, que demonstravam a prática da conduta. Eles já haviam acertado e acordado. Ela só não se consumou por um ato alheio à vontade deles. Se não houve consumação, poderá reduzir 1%.
1,5% no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que tenha dado causa. Digamos que essa pessoa jurídica, ela deu causa a um dano de 1 milhão. Ela ressarcindo este 1 milhão, ela terá o abatimento de 1,5% do valor da multa, porque a multa é cumulativa com o ressarcimento do dano. Além de ela ter que ressarcir o dano, ela leva a multa administrativa decorrente da lei anticorrupção. Isso a gente vai estudar mais profundamente na nossa última aula. 1% a 1,5% para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência. Vai se analisar se esta pessoa jurídica ela colaborou com as investigações. Então, quando você está assistindo o noticiário e aparece algum escândalo envolvendo determinada empresa ou determinadas empresas e elas manifestam em nota, a empresa está colaborando com todas as investigações, aquilo ali não é para bonito, não. Também é pelo programa de integridade, mas ela sabe que ela terá uma vantagem na redução da multa se ela colaborar. E ela já desde já coloca tudo à disposição para justamente ter este benefício da redução. Veja que também poderá ser reduzido 2% no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do processo administrativo de responsabilização acerca da ocorrência do ato lesivo. Essa aqui é a delação, né? Mas veja comigo, ela tem que delatar antes da instauração. Isso força ou pelo menos traz a possibilidade das empresas fazerem denúncias contra elas próprias. A grande questão é que muitas vezes esse instrumento ele é utilizado de modo subversivo, ou seja, as empresas acabam na prática fazendo denúncias uma contra a outra para quererem se prejudicar, quando na verdade não traz nenhum acréscimo, nenhum benefício para as apurações. Então, neste conjunto de 1%, 1,5%, 1% a 1,5%, 2%, aqueles 1 a 4 do acordo de leniência se torna significativo na soma dos fatores. Com essas vantagens trazidas pelo regulamento da lei anticorrupção, nós chegamos à parte final da nossa aula, antes de nós testarmos os conhecimentos através do nosso quiz. Lembre comigo o seguinte: ponto importante da aula que tem que ficar na memória de vocês é que a lei anticorrupção, ela traz a responsabilidade civil e administrativa das pessoas jurídicas. Ou seja, ela não trabalha com a responsabilidade criminal, mas a responsabilidade civil e administrativa, sendo esta responsabilidade objetiva, ou seja, independe da culpa ou do dolo dos agentes desta pessoa que vieram a ocasionar o dano. Chama pra gente o quiz para nós testarmos o conhecimento dos nossos telespectadores. A Lei número 12846 de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, estabelece o marco normativo para responsabilização subjetiva administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira? Não, nós vimos que trata-se de responsabilização objetiva administrativa e civil. Letra B, responsabilização criminal de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira? Não, não trabalha com a responsabilização criminal. Responsabilização administrativa, civil e criminal de pessoas físicas, dirigentes das pessoas jurídicas? Não, não trabalha com a responsabilização de pessoas físicas como regra. Letra D, responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira? Esta é a alternativa correta, a letra D. Pessoal, preste atenção
no seguinte ponto: como regra geral, a responsabilidade trazida pela lei anticorrupção recai sobre as pessoas jurídicas. Isso não impede, todavia, e nós veremos na próxima aula, a chamada desconsideração da personalidade jurídica, em que eu vou afastar a personalidade jurídica das pessoas jurídicas para buscar no patrimônio pessoal dos sócios ou administradores com poder de decisão o patrimônio suficiente para ressarcir o dano aos cofres públicos ou para o pagamento da multa imposta. Coloca na tela para a gente a nossa segunda pergunta. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, atendidos os pressupostos legais no tocante a licitações e contratos, exceto frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. Letra B. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. Letra C. Participar de processo licitatório e firmar contrato objetivando lucro. Letra D. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. A alternativa correta aqui, como nós podemos perceber, é a letra C. Participar de processo licitatório e firmar contrato objetivando lucro não é ato corruptivo. Isto é ato normal do mercado. As empresas, elas celebram contratos com a administração pública, obviamente, objetivando lucro. Todas as outras alternativas traziam algum dos dispositivos trabalhados aqui na aula de hoje do artigo 5º da Lei Anticorrupção. Vamos agora para a nossa última pergunta do nosso quiz. No tocante ao programa de compliance, é correto afirmar que, letra A, é vedado à administração pública promover qualquer prática leniente, levando em consideração a existência e aplicação de um programa de integridade? Letra B, é possível a isenção total da multa aplicada caso a empresa demonstre a aplicação de um programa de integridade? Letra C, é possível a celebração de acordo de leniência, do qual resulte a necessidade de adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de programa de integridade à pessoa jurídica? E letra D, é vedado à administração avaliar a efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto de apuração para fins de leniência. A nossa alternativa correta é, portanto, a letra C. É possível a celebração de acordo de leniência, do qual resulte a necessidade de adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de programa de integridade à pessoa jurídica, como nós vimos ao decorrer da nossa aula. Pessoal, e chegamos ao fim desta nossa quarta aula, onde nós vimos a evolução histórica das práticas de compliance, ou seja, as boas práticas no âmbito do poder público e do poder privado. Nós estudamos algumas práticas referentes a licitações e contratos previstas na Lei de Improbidade Administrativa, vimos algumas práticas previstas na Lei de Combate às Infrações à Ordem Econômica, vimos também algumas práticas referentes a licitações e contratos previstas na nossa Lei Anticorrupção. Fique conosco, porque na nossa quinta aula nós veremos as esferas e as formas de responsabilização em virtude da prática de atos de corrupção. Eu deixo o desejo de que você continue conosco nessa jornada de direito administrativo ao longo dessa semana e caso você tenha perdido alguma de nossas aulas, entre no canal do YouTube da TV Justiça, que lá você as encontrará. Dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.